Café com leitura, Atos capítulo 16. Nós temos a continuação da saga da história do crescimento da igreja. Agora o texto de Atos fala sobre Paulo que foi este grande homem de Deus, perseguidor da igreja, convertido ao Senhor e agora missionário, aquele que sai a campo aos gentios, aqueles que não eram judeus, para pregar o evangelho. E ele chega então à cidade de Derbe e depois a Listra, são cidades de origem grega, e lá eles conhecem a Timóteo, que é um jovem que fazia parte de uma família judaica e o seu pai era grego. E então eles começam um relacionamento de pregação do evangelho naquele local. E naquela cidade também eles estavam fortalecendo aqueles que haviam tido a experiência com Jesus e estavam buscando conhecer mais da palavra de Deus. Há um fato interessante nesse texto, que Deus orienta a Paulo a ir para a região da Macedônia para encontrar aqueles que são suas ovelhas. E Paulo indo para lá, então, ele encontra a Lídia, uma mulher que vendia tecidos, e ela estava na cidade de Tiatira. E o Senhor abriu o coração dela e ela recebeu a mensagem de salvação e foi batizada, bem como os da sua casa. E eles estavam indo um dia pregar o evangelho e fazer suas orações, quando uma mulher endemoniada começou a gritar contra Paulo e Silas. E então Paulo expulsou o demônio daquela mulher. E o povo então, sabendo daquela mulher não mais ter a experiência de ficar interpretando o futuro das pessoas, que era uma fonte de lucro, eles começam a perseguir a Paulo e a Silas. E eles são presos, são castigados, açoitados e levados à prisão. E nessa prisão acontece um dos fatos mais marcantes do livro de Atos. Eles estão presos e lá eles estão cantando e louvando a Deus de noite, diz o texto, era meia-noite. E os outros presos ouviam. De repente, diz o texto, houve um grande terremoto, tão violento que abriu as portas e as correntes se soltaram. O carcereiro correu com uma tocha, uma lâmpada, para ver o que estava acontecendo, e ele estava prestes a se matar, porque naquela época, ele sendo carcereiro, e os malfeitores da cadeia, se tivessem sido fugido, ele seria morto, então ele mesmo ia se matar. E Paulo diz, não faça isso contra você. Ele disse, nós todos estamos aqui. E aquele homem então começou a perceber que algo muito diferente existia em Paulo e Silas. E ele percebe então que o Deus de Paulo e Silas é marcante e ele quer conhecê-lo. E ele pergunta, o que é necessário fazer para ser salvo? E Paulo então responde, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Que nós possamos assim buscar salvação para nós e para a nossa casa.